Salve, salve pessoal, a Klein de novo e começamos mais um de olho no competitivo. Demorou, mas chegou, com muitas informações aí sobre campeonato chinês, campeonatos aí que rolaram no final de semana, meio que uma troca aí no meta. Então vamos aí às novidades do último final de semana e claro, vamos falar também sobre o que aconteceu aí na Liga de Karazhan também. Então vamos ao vídeo. Então, começando aqui pelo torneio do Madara, né? Na sexta-feira passada. Lembrando que o Madara sempre tem alguma iniciativa de caridade, então só acompanhar aí pelo Discord do próprio Madara para você ver lá qual é a do mês. Então, começamos aí pelo torneio dele. E aqui tivemos bem interessante, que foi logo após os nerfs aí, né? Então, aqui a gente já teve uma lineup que apareceu de um italiano que simplesmente veio com tudo agro, tudo agro. Eu cheguei a jogar o torneio, né? Mas como minha situação ali não é muito das melhores, então a gente faz os decks que dá e vamos pro jogo, né? Não tinha Jaden, enfim. O que a gente tinha disponível aí. O Digo também jogou de brasileiro, né? Acho que só foi nós dois aí de brasileiros no torneio, mas tivemos aqui a mudança, vamos dizer, de meta dentro dos torneios, né? Então, aqui o Tozimir, né, o italiano, fez 6/0, faturou o campeonato aí do Madara, né? Então, veio com a lineup de Menagerie DK, Menagerie Priest e o Rogue aqui, um Firak, só que com algumas peças de pirata. Então, foi um deck aí que deu um reboliço nesse final de semana, né? Vocês vão ver essas lineups aqui, os decks que apareceram nos campeonatos. Então, deu uma mudada aí no meta de campeonato. Então, vocês vão estar vendo aí nos próximos vídeos que vamos ter algumas mudanças no meta de campeonato. Muito em função do que aconteceu aqui. Então, o segundo colocado aqui foi de Rogue Cliff Dive, Imbui Druida e Protoss Mage. Partindo aqui para o outro campeonato que a gente já teve na sexta-feira, né? Só que esse à noite, por volta ali das 8, 7, 8 horas da noite. Aqui já é o OSC Elite, né? Então era a edição de 166. Então a gente teve aí o brasileiro, né? Faturando o Digo. E aqui os brasileiros se deram bem, né? Então a gente conseguiu aí emplacar as terras tupiniquins aí, emplacou um top 4. Então Digão aqui ele já foi pra lineup que foi a vencedora, né, do torneio que ele jogou à tarde. O segundo colocado aqui, ele já fez uma mistura, né, pegou os dois decks ali de Menagerie e colocou o Imbrui e Pala. E aqui, com as mesmas pontuações, né, porém aqui o Zerefon ficou em terceiro e eu fiquei em quarto lugar, né. Porque aqui, como a OSC Elite ela tem a loser bracket, então a pontuação ela pode variar um pouco, né? Então você é eliminado quando você recebe duas derrotas. Então eu digo, ele fez a final da winner e acabou caindo para loser e ele ganhou a final da loser e voltou a disputar agora a final de fato contra esse jogador aqui. E ele teve que vencer duas vezes o adversário por ele ter vindo pela loser bracket. Então a loser bracket te obriga a eliminar o adversário tendo que ganhar duas vezes dele. E aí o Dico conseguiu, né? Essa vitória aí, faturou a OSC Elite da edição 166. Então aqui já mostrei a line dos dois, né? Então vou mostrar aqui um pouco da minha line e da line do Zerefão. Minha line aqui eu levei o BBU Starship, o Protoss Mage e o Hydration Warrior, né? Foi a lineup que eu optei aí por usar nesse campeonato da noite. Eu fiquei em quarto lugar, né? Eu caí pra loser logo na primeira rodada, então eu tenho que desbravar ali a loser. E acabei perdendo vamos dizer assim, a semifinal da loser para o Zerefão, né? Então a lineup do Zerefão foi o BBB Starship DK, o Protoss Mage e o Imbu Pala, né? Segundo ele aí, ele diz que
que o óbvio aconteceu, né? Então, vamos ver aí nos próximos torneios, né? Uma coisa que eu acho que é óbvia que acontece sempre aí é a gente tá eliminando os com, nossos amigos argentinos aqui, né? Então, sempre acontece isso aí, não muda. E partindo agora aqui pro próximo torneio que a gente teve o Weekend with Hearthstone, né? O torneio asiático ali, que rola todos os sábados. Então, dessa vez a gente não teve o Giu ganhando, né? Giu que não jogou a última edição em virtude dos playoffs, né? Então ele estava jogando os playoffs e acabou não jogando a última edição que teve. Essa ele jogou, a lineup dele não teve muito sucesso, né? Starship Rogue, Discover Hunter e o Cliff Dive ali do porco do DH não teve sucesso, já perdeu na primeira rodada e a gente teve o Mero sendo o campeão. Então, já usando essa lineup mais agressiva aqui também. Então, já começou aqui a tomar mais conta do final de semana aí. Então, já teve o italiano ganhando lá, o Digo já usando a lineup. E aqui a alteração que ele faz, né? Ele tá levando o Paladino no lugar do Rogue. Então, bem interessante aí o que foi adotado. E ele acabou vencendo aí o torneio, né? Então, fez 4/0 e foi o campeão aí. Porque aqui só jogou 16 pessoas, né? Então, eu acho que eles deixam cravado lá com 16 pessoas. Você acha que se bate as 32, eles vão e aumentam ali o número de pessoas que vão jogar o torneio, mas geralmente são dessas 16 pessoas ali que jogam. Partindo aqui para a classificatória que teve, né? Mais uma classificatória aí da Demonite, né? Um prize muito interessante. E aí, como eu tinha falado nas outras semanas que era top 2, e aí eu acabei vendo que não foi top 2 que se classificou, foi top 8. Eu joguei, né? Ganhei na primeira rodada. Isso aqui é sistema suíço, então você vai jogando com as pessoas que têm o mesmo resultado que você, né? Até ter as desistências no meio do caminho. E aí pode ser que quebre o número ali, fica um número ímpar de jogadores. Aí você acaba pegando jogadores que não tem ali a mesmo número de vitórias e derrotas, né? Mas que a gente teve o Digo faturando aí a Qualify, né? Mas infelizmente não vale nada por enquanto, porque o prize só vale para o evento final. Então aqui ele foi com a mesma lineup, né? Então ele conseguiu fazer 7/0. Eu acabei perdendo para esse francês aqui e para outro francês que fez a pontuação que era necessária, porém ele perdeu no tiebreaker, né? Então perdi para esse cara e para esse aqui. Um deles se classificou, né? Conseguiu classificação aí, o top 8 entrou. Então a gente já teve 16 classificados das outras 2 semanas. A gente tem agora mais 8 e vamos ter também essa semana aí mais 8 classificados para o evento final. E aí o evento final eles acabaram adiando, porque ia acabar sendo no final de semana ali da Master Tour, eles mudaram, e aí vão ter outro evento, então na próxima semana aí, vou trazer também na agenda, vai ter outro evento lá deles da Demonite, que vai estar pagando também um prize interessante ali já pro campeão desse próximo evento, né? Então a gente teve aqui o Jake, né? O Jake tava bem, ele fez, se eu não me engano, 4/0, 3/0 até o momento que eu tava vendo o campeonato, né? Porque eu joguei também, mas eu acabei, como eu ganhei a primeira, eu perdi duas, aí eu já pedi pra eles me tirarem, porque eu não queria nem perder tempo de ficar lá jogando e caso eu conseguisse essa pontuação de 5/2, provavelmente meu tiebreaker ia ser ruim, mas vendo aqui, né, que os meus adversários eles foram bem, eu poderia até ter continuado a jogar, mas aí vai ali do feeling na hora, né? Mas eu não tava gostando porque, como eu disse sempre, né? Minha coleção na Europa é bem debilitada, né? Aqui eu acabei fazendo que o Jaden, né? Desencantei algumas cartinhas que eu tinha ali, fui lá e joguei o campeonato desse jeito aí. Vamos ver se semana aí a gente consegue fazer mais algumas cartas, alguma coisa ali, pegar o gold, enfim. Aí aqui fica de notícia, né, que o Digão aí conseguiu faturar mais um. Então, brasileiro aí, vocês estão vendo nos últimos de olhos competitivo aí que o homem está faturando tudo. Então, saiam da frente. Passado aqui, esse foi um torneio invitational, né, dos jogadores ali mais famosos, né,
da stream do Rooster, que é um russo. Então, ainda não terminou o campeonato, né? Então, também é no sistema de Double Elimination. E na final a gente tem o Wolder, que é o ucraniano, né? Então, ele tá com a lineup aqui de Cliff Dive do Porco, Starship Hunter, tá com o Protoss Mage e o Starship do Warlock. Essa é a composição dele. E na final ele vai enfrentar o Fiu. Então, Fiu está de BBB Starship, Imbu Impala, Nebula Shaman e FFU Starship Warlock. Então ainda vai ter essa final aí, não foi decidido, mas a lineup aí dos finalistas é essa daqui, né? Então o torneio eu acredito que vai ser finalizado esse final de semana aí. E ainda não vi a data lá de como que ia ser feito, até porque eu não tô acompanhando muito, né? Porque a gente teve outros torneios aí mais interessantes no final de semana, mas aí fica de informação aí também. Lembrando que todos os links, né, para pegar a deck e as lineups todas aí vou deixar na descrição do vídeo, então não se preocupem se vocês quiserem pegar algum deck específico, é só você ir no torneio e pegar ali o deck que você queira. E aí, que de complemento de informação, né, que ainda não houve a final, mas está aqui registrada a final aí que vão ter entre os dois. E aqui o nosso torneio aí, vamos dizer assim, pelo menos, né, de criação nacional, só que com abrangência aí para qualquer jogadores, né, jogadores de qualquer nacionalidade, apenas necessário ter aí a conta, né, no NA. E aí a gente teve o primeiro torneio do Zerefão aí. E infelizmente, né, não tivemos um brasileiro ganhando. O Raonic aí teve uma participação muito boa, o Jake também, né? Mas infelizmente nenhum brasileiro conseguiu faturar, né? Então a gente teve o primeiro campeão aí que foi o Nicolaco, né? O jogador chileno que joga OSC Elite ali também. E a composição dele foi o Cliff Dive do Porco, né? Protoss Mage e Starship Warlock. E aí o Raonic veio com uma lineup bem interessante ali, né? A gente vendo os jogos ali. Ele veio com o Menagerie Priest, o Pirata do Rogue, e ele veio com o Range Buff Hunter, né? Então esse Hunter aqui acabou meio que counterando as lineups que já estavam seguindo ali aquela linha, né? De Pirata Rogue, Menagerie Priest e o Menagerie do DK. Foi uma lineup ali bem interessante. Eu fiz o placar de 2-1, né? Acabei perdendo para esse americano aqui. A gente teve o Rato Ágil também, que era outro BR. Tava indo muito bem, né? Acabou perdendo ali só na semifinal. Aqui, se eu não me engano, ele é argentino, esse Dante, né? Foi os outros ali que fizeram as melhores pontuações. Mas a tendência aqui do campeonato foi mais nessa linha agro, né? Ele que veio com a lineup ali mais controle, ele acabou faturando ali o torneio, né? Fez 6/0 e foi o grande campeão aí da noite. Partindo aqui já pro domingo, né? A gente teve o Battle of Constellation, que já é um torneio MD5. E aí a gente teve o Peter Winter sendo o grande campeão ali da noite, né? Eu acabei enfrentando ele na semifinal, perdi, né? Mas a gente veio com uma lineup ali bem parecida. Então já foi uma lineup que começou a aparecer mais, né? Então ele foi campeão com o Rainbow Menagerie, né? Do DK. Veio com o Cliff Dive ali do DH, Menagerie Priest e o Rogue de Pirata. E aí o time que foi o segundo colocado, né? Veio com a lineup mais controle ali. Veio com o BB Starship, Protoss Mage e o Imbu Priest, né? Que é como se fosse uma variação ali do Menagerie, só que usando os Protoss, né? Então um nível ali diferente de jogo, né? Tem um late game melhor, né? Com Artanis e a nave mãe. E ele veio com a versão ali de deckless do Warlock. Foi uma lineup que ele utilizou e conseguiu chegar na final, né? E acabou sendo tratorado pelo Peter. Então o Peter faturou aí. Aí eu e o Jake ficamos em terceiro lugar, né, nesse campeonato. Lineup bem parecida ali. O que mudou é que eu não levei a versão convencional do Cliff Dive, né? Acabei levando aqui um PEN DH. Tem as cartas ali de sacerdote, né? Que causa dano, se cura, enfim. Um
uma variação aí da line. E aqui teve o Digo, que eu achei interessante também, que ele fez um Menagerie DH. Então, levou os outros Menagerie e aqui ele fez um Menagerie DH, né? Então, aqui tentando tirar um valor maior da Drillda, né? Então, você consegue puxar ela com o cachorro, né? Então, você consegue tirar mais valor. E a hora que você fizer aquela infestação ali dos tripulantes, então fica uma pressão ali no board bem interessante. Então, bem legal aí a ideia de deck, né? Uma linha diferente aí. Claro, aproveitando as jarras, né? Que nesse final de semana aí tiveram uma prioridade incrível, né? Vamos ver como que vai ser nesses próximos dias, mas aqui já teve uma prioridade diferenciada, né? Então, line-up aí do campeão novamente, né? E acredito que agora desses torneios aí passados no final de semana foi isso, né? Aqui já voltamos pro torneio do Madara. Então agora eu vou mudar a página aqui, vamos pra outra página. Vamos lá. Então começando agora aqui a falar da apresentação que eu falo pra vocês, né? Então tivemos aí nesse final de semana os qualifies de plataforma, né, da China. Então a gente teve da plataforma da Douyin. Você olha pelo logo aí, já vem o TikTok na cabeça, né? Então é a mesma empresa que faz o TikTok, porém o TikTok é a parte internacional do aplicativo, né? E a Douyin é a parte chinesa. Então, lá na China eles usam um aplicativo próprio deles, que é a Douyin, e a parte internacional aí, pro resto do mundo todo, é a parte do TikTok. E aí tivemos a Huya, a Bilibili e a Douyu. Então, a gente teve aí as plataformas fazendo os seus qualifiers, né? Então, a Douyin e a Huya tiveram 6 vagas, a Bilibili e a Douyu, perdão, tiveram 2 vagas. Então, a gente teve aí no final de semana, né? E agora explicando um pouco aqui. Começou por esses qualifiers de plataformas, né? Então, vão ser classificados 16 jogadores, né, dessas plataformas, 6 de 2 plataformas e mais 2 de outras 2. Então, no total aí a gente tem os 16 players que vão jogar o Summer Qualify Finals. Então, esses jogadores vão jogar esse Summer Qualify Finals como se fosse uma espécie de Master Tour, né, deles lá. E aí o top 4 desse Summer Qualify Finals, eles vão jogar no final do ano ali próximo ao o Worlds, né, o campeonato mundial, vai ter o Year End Championship Qualifier. Então, vai ter jogadores que vão jogar do próximo sistema competitivo, né, que a gente sabe que é dividido. Então, depois vai ter o outro sistema que vai classificar mais outro top 4, que vai se juntar aos jogadores que fizeram a maior pontuação, né? Então, a gente pode não ver jogadores aí conhecidos, né, que eu já vou mostrar ali mais pra frente, mas eles vão ter a chance depois de se classificar. Depois eu posso até trazer aí a parte de pontuação e tal, como que funciona ali no ranqueado, mas não é o que interessa no momento, porque não é isso, não é a fase que a gente tá ali, né? Então, mas mais pra frente vamos ter aí esse Year End Championship Qualifier, né? Que aí o top 4 desse campeonato vão ser os 4 jogadores que vão representar a China no Worlds, né? Então vai ser como se fosse o nosso Last Chance ali, só que o Last Chance, o nosso já vai classificando durante o ano, né? O deles eles só vão saber quem são os qualificados ali pro Mundial só lá no final do ano. Então, basicamente eles fazem um jeito, né, que tudo fica atrativo, né? Não vai ser um campeonato, tipo, você vê ali um campeonato, tal pessoa classificou, você já sabe que tá classificado, ali pode ter aquele relaxo, enfim. Eles já não fazem isso, então eles querem que os melhores chineses ali no momento vão jogar o Mundial. Então é um jeito diferente aí de classificar, que vai privilegiar também o momento. Então os jogadores sempre têm que estar ali no alto nível, né? Então bem interessante o sistema de classificatória deles ali. Talvez não seja o ideal, mas é um sistema que vai privilegiar quem tiver melhor no momento. Então,
Passando aqui pra frente, né? Na primeira plataforma aqui da Bilibili, a gente teve 2 classificados, né? Que eram as melhores aqui. E eu vou ficar devendo aí o nome deles, porque a plataforma da Bilibili foi a que teve jogadores menos conhecidos, vamos dizer assim, né? Mas foi a que teve as lineups mais diferentes. E aí eu vou deixar o link de todos aí, se vocês quiserem ver todas as lineups, eu vou deixar todas as lineups aí, todos os links de todas as plataformas aí para vocês. Aí partindo aqui de interessante, né, da Doyu a gente teve um campeão mundial, né, o Yaming. Yaming jogou aí o torneio, só que lembrando, né, a Doyu tinha 2 vagas igual a Bilibili e ele acabou não conseguindo, né? Então, os classificados, um dos classificados aí foi o Reason. O Reason foi o grande campeão, né? E o que fica aqui de fato curioso era o único que não tinha foto, né? Então, os outros jogadores ali que participaram, o top 8 aí, né? Todos tinham uma fotinha ali, já tinham aparecido, e ele é o mais tímido, vamos dizer assim. E ele acabou sendo o grande campeão ali. Então, fica aí de fato, né? Curioso que o campeão mundial ele não conseguiu se classificar para esse primeiro campeonato aí, o plataforma Summer Qualify Finals, né? Então, ele não conseguiu essa classificação, fica aí de fato curioso, né? Então, partindo aqui para outra plataforma, que foi a Douyin. A Douyin aí a gente já teve jogadores mais conhecidos, né? Então, a gente teve Love Storm, a gente teve o Shu, teve o Limei, foi outros jogadores aí que participaram, né? Então aqui já teve os jogadores um pouco mais conhecidos aí. E aí a gente teve o Jiu Kenyu, que é um jogador aí bem conhecido, que sempre joga aí os ranqueados, né? Daqui dos nossos servidores normais, né? Então ele foi o grande campeão ali da noite, né? Então ele acabou levando o título pela Douyin. E aí eu acho que, né, nessas outras plataformas eles estavam dando dinheiro, né? Aí a Ruya, que foi a outra plataforma, que é a que teve os jogadores mais conhecidos de todos, né? Então teve uma concentração ali. Lembrando que não foi divulgado ali pra gente, pelo menos pra gente aqui, né? Meros mortais, como que era o sistema de classificação, se eles escolhiam onde eles iam jogar, né, qual plataforma, se tinha alguma coisa de contrato, enfim. Não sei se era por uma classificatória e foi pegando jogadores, mas o que aconteceu foi que os jogadores mais conhecidos acabaram caindo na qualificatória da Ruia, né? Então não sei se eles acabavam fazendo a inscrição ali, né, pela pontuação que eles já tinham, mas a gente teve uma concentração maior, né? Teve o Tiamin, teve o LVGE, teve o CIF, teve o IGXC, teve o Xiaotin, né, o famoso Gold lá deles, teve Proyan, então teve os jogadores, teve o Yansun também, né, jogadores que jogou aí o Mundial no ano passado também, e aí eles acabaram indo para essa qualificatória aqui da Ruia, né? Então aqui ficou bem destacado de jogadores. E aqui a gente teve os 6 qualificados aí, né? Então, entre os 6 qualificados aí, a gente teve o IG Shuimo, teve o X-Hope, né? Teve o Rap, Yansun e o Xiaoti também conseguiu a classificação aí entre os com maior destaque aí. E agora aqui partindo pro nosso Hearthstone nacional, né? Aí o primeiro mês da Liga de Karazhan já foi finalizado. Então finalizou na noite de ontem. Teve transmissões aí no canal da Blizzard Brasil. Então a gente teve os jogos aí de Digo versus o Jake, o Lucas Demme versus o V Restrita, Big House versus o Tereu e o Peter versus o JP Mixer, que foi a grande final ali, né? Porque os dois tinham as chances ali, né? O Mixer tava como se fosse o favorito, né? Por estar 3-0. Porém, não foi o que aconteceu, né? Então, nos jogos que a gente teve aí, eu vou mostrando primeiro as listas, né? As lineups dos jogadores que acabaram perdendo, né? Então, começando aqui primeiro, a lineup foi do Digo, né? O Digo já entrou nessa rodada sabendo que ele já estava rebaixado, né? Então, mesmo assim, ele veio com a lineup que ele conquistou os torneios aí no último final de semana ali.
porém ele não conseguiu a vitória, né? Outro que também perdeu na noite foi o V Restrita, né? Então ele veio de Cliff Dive DH, veio de Pirata Rogue, né? E Rainbow Menagerie. Outro jogador que também já sabia que estava rebaixado, né? Não alteraria muito ali o resultado, né? E aí outro jogador que acabou perdendo, né? Foi o Tereu. Jogou contra o Big House, né? Ele acabou perdendo. E ele veio de BBU Starship DK, FFU Starship Warlock e veio de Cliff Dive DH também, né? Então a lineup ali mais controle e sempre indo naquela de dar counterada no Rogue. Partindo aqui, o último perdedor ali da noite, né, foi o JP Mixter. Ele veio com FFU Decklers, né, do Warlock, ali com versões tecadas, né, ele veio, interessante que ele veio com versões tecadas, né, veio usando a Viper ali, porque ele ia enfrentar acabar enfrentando ali o Peter, né, então ele sabia que o Peter tinha pego o top 1, né, nessa semana jogando de Rogue, né, então ele sabe que já estava ali em mente que o Peter ia acabar vindo de Rogue, né? Então ele veio com a lista ali de DK com alternativas ali, com tech cards para counterar um Rogue, né? Então foi muito específico a lista dele ali para counterar o Rogue, né? Então ele veio já com essa maldade em mente. O Cliff Dive DH ali já é um deck que countera naturalmente o Rogue, né? E ele veio com a lista ali completamente diferente que deu uma assustada ali em quem tava assistindo, né? Então veio com Viper, com fios, né? Dois fios do desespero, curador. Então, basicamente era ali para controlar toda o board, né? E acabar com o gás do Rogue, né? E aí quem assistiu viu que ele veio com todos esses apetrechos aí, não conseguiu ganhar, né? E o Rogue acabou ganhando dessa versão aí do DK. Então, às vezes é muito duro o Hearthstone, né? Você pode fazer uma estratégia ali toda voltada para um deck, porém, você não comprar as cartas ali, não ter muita sorte, a estratégia ali não consegue encaixar, você acaba perdendo pro deck que justamente você veio counterar, né? Então ele não deu muita sorte nisso, né? E acabou perdendo. E junto com isso, né, acabou perdendo o título também, né? Porém, conseguiu garantir ali o segundo lugar, né? Daqui a pouco a gente vem com as colocações também. Aqui, o Jake também, que foi outro, conseguiu ganhar, né? Ele veio de FFU Deckless Warlock, o Cliff Dive DH e o BBB DK. E esse DK dele também tava na mesma linha ali. Acho que os dois treinaram junto, né? E a lista ali, a mesma lista na verdade, né? Porém, o dele foi banido, então a gente não conseguiu ver esse DK jogando antes. Então, bem legal aí a ideia, porém foi banido, então não teve, a gente não conseguiu ver duas amostras desse DK, né? Então, Lucas DM foi outro vencedor ele da noite também, veio de Nebula Shaman, Spell Damage Druida, né? Um deck que tá aparecendo bastante aí nas filas ranqueadas, e Starship Hunter. Outro vencedor aí foi o Big House, né? Big House veio de Cliff Dive DH. Se eu não me engano, ele veio com Cliff Dive DH todas as semanas, tá? Protoss Mage foi a outra lista que ele levou. E o Starship Hunter. Aí uma lista que tá meio que voltando aí, né? Que antes do mini set, essa lista voltou a aparecer. E agora, depois dos nerfs, né? Passados nerfs aí, é a lista que tá aparecendo novamente. E aqui a gente teve a lista do grande campeão aí, né? Veio de Cliff Dive DH, o Pirata Rogue e o Rainbow Menagerie DK. Então, como aqui já é MD3, né? Então ele teve que tirar um deck e ele acabou optando por tirar o deck de sacerdote da lineup dele. Então, ele aproveitou os decks, né, que ele utilizou ali no último campeonato também e conseguiu aí faturar a vitória, né? Então aqui na classificação final a gente teve o Peter como grande campeão ali 3/1, né? O JP Mixer 3/1 também. O Big House também fez 3/1. E aí pelo tiebreaker, né? A gente teve o Peter como o grande campeão. O Mixer ficou em segundo. O Big em terceiro. Todos com a mesma pontuação ali. E aí em quarto lugar pelos critérios de desempate, né? Ficou o Tereuzeira. Ficou 2/2. O Lucas DM ficou 2/2 também, porém em quinto lugar. O Jake 2/2 em sexto. O Digo
ficou 1/3 e o V restrita ficou 0/4, né? Então, passando aqui para frente, né, os remanescentes aí da liga foi o Peter Winter, né, como campeão, JP Mixter como o segundo colocado, o Big House como terceiro e o Tereu como quarto. E aí, os rebaixados, né, foi o Lucas DM em quinto, o Jake em sexto, o Digo em sétimo e o V-Street em oitavo, né. E agora aqui, partindo para a agenda aí do Battlefy, a gente tem as qualificatórias, né, para o mês 2. Então, amanhã, né, quinta-feira, amanhã, às 7 horas, quem tiver interesse aí de jogar as qualifies e tá lá, conseguir, né, uma vaga aí, conseguindo o top 4, você está classificado para o próximo mês da Liga de Karazhan. Então, tá aí a oportunidade que você queria. É só você se inscrever e jogar o campeonato, né, a Qualify. Pelo que a gente sabe, a Qualify não vai ser transmitida, então você vai poder jogar ali sossegado. Porém, se você se classificar, vai ter seus jogos transmitidos ali e colocando à prova toda a sua jogabilidade. Então, amanhã aí às 19 horas, quem tiver interesse, está aí a oportunidade de entrar na liga. Partindo aqui para o torneio que a gente vai ter agora na sexta-feira, né? Mais um torneio do Madara aí com 50 doll de prize. Então, lembrando, né? Torneio lá no servidor do EU, servidor europeu. Então, fica aí também mais uma dica aí de jogo, de campeonato, né? Para ser jogado. Sábado, dia 31 de maio, às 5 horas da manhã, no servidor da Ásia. A gente vai ter aí de novo o Weekend with Hearthstone, né? Edição de número 11. No sábado também a gente vai ter a última qualify ali da Demonite The Champions. Então, Demonite The Champions aí já temos 24 jogadores classificados, né? Então, já diminui um pouco a pool novamente. De novo aí o torneio sendo jogado ali no sistema suíço. Então, quem tiver interesse, aí a parte ruim, né, que é no servidor europeu. Mas quem tiver interesse, tá aí mais uma oportunidade de torneio, né? E para ganhar uma boa grana. Então, bem legal aí. E agora aqui, dimensão honrosa que eu deixo, a Blizzard, né? Então, a própria Blizzard do Japão vai fazer um torneio lá oficial. Vai ter um torneio de BG e um torneio do Standard, né? Do modo padrão lá pros jogadores japoneses. Então, esse torneio é locado lá pro Japão, né? E o torneio vai dar um prize ali, uma premiação pro campeão de R$ 2.800. Então, um valor bem bacana ali. Não é um torneio que vai mudar ali quem vai classificar para Master Tour nem nada disso. Porém, é um torneio oficial da Blizzard do Japão. Então, bem legal aí a gente ver voltando, né, esse tipo de torneio. Então, esse ano aí eles estão usando, parece que estão usando de experimento, né, para ver como que a comunidade vai reagir, né, como que vai ser as coisas aí pros próximos anos. Então, já estamos tendo aí um termômetro de mais ou menos como que vão ser as coisas, né? Então, bem legal ver as coisas mudando, né? Vendo o Hearthstone ter um pouco mais de espaço aí, muito também por ter voltado para a China, né? Então, volta para a China, a gente sabe que volta o dinheiro, volta o reconhecimento ali do jogo, né? A gente sabe que o Hearthstone na China é gigantesco. E no vídeo de hoje é isso, né? Então espero que vocês tenham gostado de mais um aí de olho no competitivo com Clan Clan. Espero que vocês possam aí deixar um likezinho, né? Curtir, se inscrever aí no canal, né? Ajuda a gente aí a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aí pra vocês, que vocês gostam, né? É um dos conteúdos aí mais bem recebidos aí no canal. A gente vê pelos números, né? Então, pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!